Bom dia! Tudo bem com vocês? Mais um dia maravilhoso que é essa terça-feira que Deus nos deu como um presente. Hoje eu vou deixar algumas dicas para nós para que nós se tornamos uma pessoa milionária. Não só rica, mas milionária. Por quê? Porque a vida é feita dessas riquezas. A vida não é feita de coisa, mas da milionário que você vai se tornar se você aprender a amar as pessoas como elas são, se você aprender a perdoar as falhas das pessoas, porque aquele que não perdoa é o mais pobre dessa terra. Não adianta você ter dinheiro no banco, quantidade de dinheiro, se você não consegue perdoar uma pessoa, você está em maus lençol. Por quê? O pai diz assim, ó, se vocês não perdoam, eu não posso perdoar. Se você não consegue fazer uma caminhada, você está se tornando uma pessoa pobre, porque você certamente vai depender de remédio. E a Bíblia diz assim que Abraão morreu não velho, mas morreu cheio de vigor e vida. Por quê? Porque ele sempre amava o seu corpo. Se você não ama o seu templo, se você gasta tempo com dinheiro, com carro, com coisas e não cuida de você, você vai se tornar um pobre no futuro. Então, o que é essas dicas? É para que você se torne milionário de verdade. Se você não consegue deixar a vida das pessoas, você fica comentando tudo o que acontece sobre o que acontece no jornal, acontece com a vida dos outros, você sai falando, você se tornou um fofoqueiro, você se torna pobre. Por quê? Somente o pobre gasta energia com coisas que não vai dar resultado. Pobre na raiz são pessoas que são ignorantes a respeito daquilo que elas são, não é aquela que é falta de dinheiro, porque tem pessoas que têm dinheiro e também gostam de uma fofoca. Em vez de gastar energia com a sua vida, ela investe toda a sua vida falando mal dos outros, então isso é uma pobreza. Se você quer se tornar um milionário, você tem que aprender a brincar. Se você é um adulto e não consegue brincar, você está perdendo energia. Você está jogando só a sua vida de um lado só. Você tem que fazer os dois lados, porque a Bíblia diz assim: aquele que não se tornar como uma criança jamais verá o reino de Deus. Que é uma criança? É aquela que está aberta para a brincadeira, que está aberta para dar um sorriso, é aquela que não tem malícia, não tem maldade, ela tem expertise, mas não é aquela pessoa que fica tudo ela está jogando na malícia. Você tem que tirar isso, você tem que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Essas são as dicas que vai se tornar uma pessoa milionária, uma pessoa que vai ser bem-sucedida no final da sua vida. Por quê? Porque o vinho, na velhice, ele fica melhor. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, viver na velhice à base de remédio. Não conseguir dormir. Se você não está dormindo, é por quê? Porque você não está tendo um bom relacionamento com o Pai. Porque em Salmo diz: logo deito e pego no sono. Porque o Senhor tem me guardado. Então, se você não está dormindo, é porque você está preocupado, você está ansioso, você não está confiando na provisão do Senhor. Então você está se tornando uma pessoa pobre. Quer emagrecer, mas só comendo as coisas que são industriais, não tem como. Você tem que abandonar os industriais e começar a comer as coisas que são saudáveis, aquilo que você pode descascar. Se você fizer isso, a riqueza está junto com você. Não adianta você ter dinheiro, mas comendo somente as coisas industrializadas. Certamente o seu corpo não vai resistir, porque ali tem remédio para fazer aquele produto manter na prateleira 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. E isso vai prejudicar você. Então você tem que estar atento a isso, porque o corpo é seu, a vida é sua. Eles não estão nem aí, eles vão vender o produto. É a missão deles, vender produto. Mas a missão sua é governar, porque o pai disse para mim e para você: eu te fiz para ser um governante, não é um seguidor, não uma pessoa que não aproveita a sua vida. Ela tem que governar. Como que você governa? Separando as coisas que são saudáveis para entrar dentro de sua boca.
Um carro da Ferrari, ela o que que ela faz? Ela não anda com gasolina de qualquer marca, tem que ser uma gasolina própria e boa. Então, se esse carro exige esse tipo de gasolina, você também tem que exigir colocar dentro de você coisas boas. Agora, aos olhos, você não pode colocar os seus olhos em todos os lugares, porque você come pelos olhos. Então, aquilo que não está fazendo bem para você, tira os seus olhos. Não fica ali. Porque certamente você vai se tornar um pobre. Você vai perder a sua energia com coisas desnecessárias. Se você coloca os seus ouvidos onde que não está saindo uma palavra boa, que não está saindo uma coisa de bom para que você possa aprender, tira os seus ouvidos dali, porque certamente você vai se tornar uma pessoa pobre. Então aqui está deixando para você alguma dica. Se você quer emagrecer, você tem que comer pela metade, sorrir mais e caminhar o dobro. E aí, certamente você vai se tornar a pessoa mais rica que está nesse planeta. A riqueza não são a acumulação de coisa, mas a riqueza são você ter o prazer de levantar e viver uma vida bem-sucedida. Hoje estava na cidade de Sete Lagoas às 6 horas fazendo a caminhada, brincando de aviãozinho. Ontem eu vi uma porca que eu tenho aqui no quintal e eu soltei ela num espaço maior. Ela sai de lá maravilhada, brincando. Ela sai pulando, rola, pula. Por quê? Porque ela está livre. Você tem a liberdade para poder ir aonde quiser. E muitas vezes fica amargo, fica triste, preocupado com coisa. Faz isso não. Dá um sorriso, começa a brincar. Viva a sua vida de verdade e você vai ver que é lindo a nossa vida. Eu e você temos esse direito de viver o melhor dessa terra. Então essa é as dicas para que você se torne um milionário hoje. Então somente hoje. Tamo junto? Até depois do fim.